Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos. E recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Escolástica, irmã de São Bento, que com os seus mosteiros beneditinos povoaram a Europa e mudaram toda a história da humanidade. Podemos dizer que verdadeiramente salvaram a civilização. Recordamos também amanhã, embora seja domingo, a aparição de Nossa Senhora em Lourdes. E é importante nesse sábado não deixar passar em branco esta importante aparição de Nossa Senhora a Santa Bernadette Soubirous, em que a Virgem Maria, nesses tempos modernos em que a Igreja trava uma luta tão grande com ideologias destruidoras do cristianismo, a Igreja, a Virgem Maria se apresenta como a Imaculada Conceição, aquela que desde o primeiro momento de sua concepção esmagou a cabeça da serpente. Rezemos o terço, rezemos devotamente o Santo Terço, rezemos sempre. Esse é o pedido de Nossa Senhora em Lourdes. O Evangelho de hoje é o Evangelho da multiplicação dos pães. E aqui eu gostaria somente de chamar a atenção para uma única característica, aqui uma coisa importante. Jesus dá de comer ao povo no deserto. Nós não nos sentimos no deserto. Nós estamos nas nossas cidades modernas, com shopping center, supermercado, recursos para comer, e no entanto estamos no deserto. E por que é que nós estamos no deserto? Porque a comida que nós precisamos para a nossa alma, nós não a temos. Ou seja, aqui a analogia com o alimento físico, ela é realmente isso, uma analogia para nós enxergarmos a realidade espiritual. Jesus evita as cidades, começa a se reunir com o povo no deserto, e aqui
Ele está nos mostrando quem somos nós. No meio do deserto desse mundo, nós buscamos Jesus. Eles não foram ao deserto para comer, mas terminaram alimentados espiritualmente por Jesus. Não foram propter esum, por causa da comida, esum, mas foram lá propter Iesum, por causa de Jesus. E aqui vem a pergunta: nós estamos dispostos a ir ao deserto buscar Jesus? Pagar o preço? Compreender que nós estamos no deserto desse mundo e que nada, absolutamente nada, sacia a nossa fome de Deus? Ou será que nós iremos viver de idolatria e iremos viver com falsos deuses? É necessário que todo católico, todo cristão se dê conta: nós vivemos neste mundo uma travessia pelo deserto. Nada sacia a nossa fome de Deus. É muito fácil nós substituirmos o Deus verdadeiro por uma contrafação, por uma falsidade, por um Deus que não é verdadeiro. Por causa da nossa fome, porque estamos no deserto espiritual e temos fome de Deus, as pessoas buscam o dinheiro, a fama, o poder, o sexo, compensações afetivas, bens materiais. Ninguém quer viver no deserto. Ninguém quer passar por essa fome. Quais foram os deuses que você adotou? Quais foram as compensações que você abraçou? Sem coragem de buscar Jesus no deserto. Onde está o seu Deus? Onde é que nós estamos? Quais são os deuses falsos que nós cultivamos e que nós amamos, porque não queremos só Jesus no deserto, amar Jesus no deserto, estar com Ele no deserto e nos alimentar somente dEle? Meus queridos, é isso que o Evangelho de hoje nos leva a refletir. E nós, aqui, reunidos para celebrar a Santa Eucaristia, devemos fazer esse exame de consciência antes de nos aproximarmos do altar, antes de nos aproximarmos da Santa Comunhão. Eu estou verdadeiramente com fome de Deus, buscando Jesus no deserto? Ou eu, no meio do caminho, fui arranjando outros deuses, outras coisas? Não é à toa que a igreja pede de nós que nós, antes de comungar, guardemos um jejum eucarístico. O jejum eucarístico, o atual Código de Direito Canônico, ele é bastante bondoso, o Código de 83. O jejum eucarístico quase não existe. É somente 1 hora, dependendo do tamanho da missa, né? Se for uma missa muito comprida, ninguém vai fazer isso, tá? Mas eu estou aqui só ironizando, para entender como é fácil o jejum eucarístico. Dependendo do tamanho da missa, se for uma missa de 2 horas, dá para você sair da missa, tomar um sorvete e ainda voltar e comungar. Estou ironizando, ninguém vai fazer isso, pelo amor de Deus. Mas só para dizer que 1 hora de jejum eucarístico. A igreja já foi bem mais rigorosa com relação a isso. Vocês imaginem que era nos séculos passados, em Cuiabá, com esse calor,
sem ar-condicionado, sem ventilador, sem nada, era proibido beber água a partir da meia-noite. Você passar a noite inteira suando em Cuiabá, com a boca seca, com verdadeira sede e fome, vir comungar. A igreja não queria que ninguém viesse comungar se não tivesse verdadeiro deserto, verdadeira fome de Deus. Depois essa disciplina se abrandou, o jejum passou a ser de 3 horas, e agora, recentemente, tão somente 1 hora. E mesmo assim ainda tem gente que não respeita o jejum eucarístico, né? Mas por que eu estou falando de jejum eucarístico? Para você entender. Você vai se aproximar da Eucaristia. A pergunta é a seguinte: você está com fome? Esse é o significado do jejum. Você está com fome de Deus? Ou será que você está enchendo o seu estômago, entre aspas, ou seja, a sua alma, o seu coração, com bobagens? O povo foi buscar Jesus no deserto. O povo com fome foi buscar alimento espiritual. E nós? Suportamos essa fome? A sua atitude com o celular, com as redes sociais, com a perda de tempo, com filmes, com tantas outras coisas que você vai arranjando aí, é a fome que você tem de Deus que você termina saciando com lixo, com bobagem. Vamos então pedir à Santa Escolástica e a Nossa Senhora de Lourdes que verdadeiramente nos dê essa graça de saber fazer o jejum eucarístico, ou seja, passar fome e vir para a Eucaristia com fome. Fome de Deus, fome espiritual, no meio do deserto, buscar Jesus, conscientes que nada é capaz de saciar nossa fome de Deus, nada é capaz de preencher esse buraco que nós temos na alma. Renunciemos aos ídolos, renunciemos às coisas que nós colocamos dentro de nós para falsamente saciar a fome de Deus, e apresentemos-nos diante do altar para receber a Santíssima Eucaristia com fome de Deus.